Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Há coisas que a estrada ensina e outras que ela apenas mostra, deixando você carregando o peso sozinho. Meu nome é Ronivaldo e já vivo no asfalto desde moleque. Com meus 42 anos, sendo 20 deles agarrado no volante, já cruzei este país de ponta a ponta mais vezes do que consigo lembrar. Sempre me achei preparado para qualquer situação, mas teve uma noite que me provou o contrário. Dirijo uma carreta de carga seca, fazendo a rota entre Contagem, em Minas Gerais, e Vitória da Conquista, na Bahia. É um trecho da famosa Rio-Bahia que percorro uma vez por semana há uns 7 anos. O tempo na estrada te ensina muita coisa. Você fica mais ligeiro, aprende a respeitar os perigos visíveis e invisíveis. Mas teve um acontecimento faz quase um ano que mudou completamente meu jeito de encarar as viagens noturnas. Me fez entender, do jeito mais assustador possível, que dividimos o asfalto com coisas que não pertencem a este mundo. Foi numa quinta-feira. Eu tinha deixado a Grande BH às 22h30, subindo sentido Bahia com a carga completa. O plano era virar à noite dirigindo e chegar na sexta de tarde para descarregar no sábado cedinho. Gosto de rodar à noite porque a carreta rende mais, a temperatura é melhor e não tem aquele monte de carro de passeio atravancando. Só que o preço disso é passar horas sozinho naquele breu, onde sua única companhia é o rádio e sua própria cabeça. Eu estava subindo a BR-116, já passando pela região de Governador Valadares. Eram 3 horas da manhã. Essa é a pior hora, quando o sono pesa 1 tonelada, quando o corpo pede arrego, mas você sabe que não pode parar. Estava com o rádio ligado numa música qualquer para espantar o sono. A pista era um deserto. Eu só tinha cruzado com uns 2 caminhões na última hora, e eles vinham descendo no sentido contrário. De repente, vi luzes no meu retrovisor. Dei uma olhada e vi que era outra carreta chegando bem rápido. Achei estranho, porque a gente que é do trecho costuma manter uma velocidade parecida e respeitar a distância, mas esse colega vinha colando cada vez mais na traseira do meu baú. Pensei que o cara podia estar com pressa ou com algum problema, alguma emergência de família, sei lá. Como ali era um trecho duplicado perto da cidade, joguei para a faixa da direita para deixar ele passar livre. A carreta emparelhou comigo na esquerda. Como minha cabine é alta, deu para ver bem o veículo. Era um caminhão branco, modelo antigo, daqueles bicudos clássicos. Ele puxava um baú fechado, todo branco, sem nome de empresa, sem adesivo, sem nada. O que me deixou encucado foi que, quando tentei olhar para o motorista, os vidros estavam num escuro total. Parecia piche. Não dava para ver um vulto lá dentro. Pensei que o cara tinha colocado aquele insulfilme proibido, bem lacrado mesmo. O caminhão ficou ali do meu lado um tempão, sem me ultrapassar de vez. Aquilo não fazia sentido. Se ele vinha chutado daquele jeito, por que não passava logo? Dei 2 toques na buzina, aquele sinal universal da estradagem para dizer que estava limpo para passar. Mas o caminhão branco nem acelerou, nem passou. Ficou ali, grudado do meu lado, roda com roda. Comecei a ficar cabreiro. Tirei o pé do acelerador achando que assim ele ia embora. Mas ele também tirou o pé, mantendo a posição exata do meu lado. Acelerei de novo, e ele fez igualzinho. Parecia que estava amarrado no meu caminhão. Tentei olhar de novo para a cabine dele, ver se conseguia fazer algum gesto com a mão, perguntar qual era a dele, mas continuava aquele breu nos vidros. Depois de uns 5 minutos nessa agonia, o caminhão começou a jogar para cima da minha faixa. O cara estava me espremendo para o acostamento. Meti a mão na buzina e segurei enquanto jogava meu caminhão o máximo que deu para a direita sem sair do asfalto, quase pegando a terra do acostamento. Ele abriu um pouco, mas logo voltou a fechar. Parecia que estava brincando de gato e rato,
ou querendo coisa pior. Tentando me jogar na valeta, meu coração disparou no peito. Na hora pensei em assalto, quadrilha de roubo de carga, essas coisas que a gente ouve todo dia no rádio. Peguei meu rádio PX para chamar algum colega que estivesse na modulação por perto. Atenção, companheiros sentido Bahia, aqui é o Ronivaldo na modulação. Preciso de apoio aqui na subida de Valadares. Tem um caminhão branco tentando me jogar para fora da pista, gritei no microfone. Só veio chiado de volta. Tentei chamar mais vezes, troquei de canal e nada. Silêncio total. Aí a carreta se afastou e voltou para a faixa da esquerda. Pensei que ia embora, mas que nada. Ele começou a frear até ficar atrás de mim de novo. Colou tanto, mas tanto, que o farol dele entrava pelos meus espelhos e iluminava minha cabine inteira por dentro. Era uma luz forte, incomodava demais, fora o perigo. Qualquer esticada que eu desse no freio, ele ia bater na minha traseira e fazer um estrago. Dei só umas beliscadas no freio, sem frear de verdade, só para acender a luz vermelha lá atrás e ver se o cara se tocava. Não adiantou. Continuou colado. Pisei fundo para tentar fugir, ganhar distância, mas ele pisou também. Não importava o que eu fizesse, aquela carreta não desgrudava. Comecei a suar frio, e olha que o ar-condicionado estava no talo. Bati o olho no painel procurando socorro. Tinha um posto grande dali a uns 15 quilômetros. 15 quilômetros que pareceram uma vida inteira com aquele monstro fungando no meu cangote. Mantive o pé firme e tentei segurar a onda. São 15 quilômetros, Ronivaldo. Segura as pontas por 15 minutos. Eu falava para mim mesmo em voz alta. Mas aí o negócio ficou feio de verdade. O caminhão branco começou a cortar luz. Ele piscava o farol alto e baixo, feito louco, parecia árvore de Natal com defeito. No começo, achei que era algum código, algum aviso de problema no meu caminhão, mas era tudo bagunçado, sem ritmo. Depois ele começou a buzinar, e não era buzina normal, eram uns toques longos e curtos, um barulho medonho que ecoava naquela escuridão. Aquilo estava acabando com meus nervos. Fiquei olhando pelo retrovisor, tentando pescar qualquer detalhe daquele caminhão para entender o que estava acontecendo. Foi nessa hora que eu vi um negócio que me gelou a espinha. O caminhão não tinha placa, nem na frente nem no para-choque. Onde devia ter a placa cinza era liso. Como é que um caminhão daquele tamanho roda numa BR federal sem placa nenhuma? Aqueles 15 quilômetros pareciam 100. Mas finalmente vi o letreiro do posto brilhando lá na frente. Liguei a seta para a direita bem antes, avisando que ia sair. O caminhão branco ligou a seta também e diminuiu. Ele ia entrar comigo. Bateu o desespero real. Se ele me seguisse até o pátio e lá estivesse vazio, eu estava ferrado. Entrei na alça de acesso e, graças a Deus, o posto estava bem iluminado. Tinha movimento. Vi mais 2 carretas paradas lá no pátio de descanso. Acelerei para chegar logo onde tinha gente. Parei o caminhão do lado dos outros colegas e desliguei o motor. Fiquei ali, agarrado no volante, respirando curto, esperando ver o caminhão encostar do meu lado. Contei 30 segundos. 1 minuto, 2 minutos. Nada do caminhão. Me estiquei todo na cabine, olhando os espelhos, vigiando a entrada do posto. Nada. Ninguém entrou. Era como se ele tivesse sumido na fumaça. Desci da cabine com as pernas bambas, parecia gelatina, e fui até a beira da pista olhar. Não tinha carreta branca nenhuma, nem parada, nem passando na estrada. O trecho da BR-116 que dava para ver estava completamente vazio. Fui até a lanchonete onde os outros 2 motoristas estavam tomando um café. Boa noite, parceiros. Vocês não viram um caminhão branco, um bicudo antigo, entrar aqui agorinha? Perguntei, ainda meio ofegante. Os 2 me olharam e negaram com a cabeça. Não, colega, aqui tá tranquilo. Só tem a gente e um caminhão de mudança que saiu faz uns 10 minutos, disse um deles. Por que a pergunta? Aconteceu alguma coisa? O outro quis saber. Contei tudo.
Falei da perseguição, das luzes, da falta de placa. Enquanto eu falava, um deles, um senhor já de cabelo branco, com cara de quem viveu a vida na estrada, foi ficando pálido. Quando eu terminei, ele ficou quieto um instante, tomou um gole do café e disse: "Meu filho, você foi seguido pela carreta fantasma." O outro motorista concordou sério. "Já ouvi essa prosa também", ele disse. O senhor mais velho me explicou que aquilo era uma lenda antiga naquele trecho da rodovia. Ninguém sabia dizer de quando era. Dizem que um estradeiro num caminhão branco sofreu um acidente feio ali por perto. Parece que o coitado dormiu no volante e tombou feio na ribanceira. Desde então, vários companheiros contam que já deram de cara com esse caminhão branco, sem placa, que aparece na madrugada e persegue os outros por quilômetros. Tem gente que diz que é a alma do motorista tentando acordar os outros para não dormirem também, o senhor falou baixo. Outros falam que ele está preso num ciclo, repetindo a hora da morte dele sem parar. Ninguém sabe a verdade. O outro completou: "O que eu sei é que você não é o primeiro que chega aqui branco de susto contando essa história. É sempre um caminhão branco, sempre sem placa, e sempre nessa hora morta, entre as 2 e as 4 da manhã. Sentei com eles e pedi um café forte. O sono tinha sumido, eu estava pilhado na adrenalina. Esperei o dia clarear para voltar para o asfalto. Os colegas foram gente fina, esperaram eu sair para me acompanhar até o caminhão. Antes de eu subir, o senhor me deu um conselho. Quando estiver rodando à noite, se ver esse caminhão ou qualquer visagem estranha, não paga para ver. Para no primeiro lugar seguro que achar. Não tenta entender, não tenta correr contra ele, só sai da frente." Segui viagem para Vitória da Conquista com o sol já batendo na cara. Fui o caminho todo vigiando o retrovisor de minuto em minuto, com medo daquele caminhão aparecer de novo. Mas não vi mais nada. Cheguei na Bahia, descarreguei e voltei para Minas sem novidade. Mas aquilo me marcou demais. De lá para cá, já fiz essa rota dezenas de vezes. Tem noites que passo naquele mesmo trecho de madrugada e sinto um arrepio subindo na nuca. Já troquei ideia com outros estradeiros e descobri que muita gente tem história parecida. Cada lugar tem a sua. Parece que toda estrada guarda seus segredos e seus fantasmas. Mas sabe o que realmente me tira o sono? Não é o medo do encontro, não é nem o susto que levei naquela noite. É imaginar o destino daquele colega caminhoneiro. Se for verdade que a alma dele ficou presa ali, condenada a repetir eternamente aquela última viagem, rodando sem parar, sem nunca chegar em casa, sem nunca descansar. Isso é mais assustador que qualquer aparição, porque todo caminhoneiro sabe, o pior castigo não é morrer na estrada, é nunca conseguir sair dela. Meu nome é Marcelo. Há quase 10 anos vivo transportando gado pelas estradas mineiras e posso dizer que conheço cada curva e cada povoado dessa região como a palma da mão. Aprendi esse serviço com meu tio, dono de uma pequena transportadora, e desde então a estrada virou minha segunda casa. A história que vou contar aconteceu há uns 6 meses, numa terça-feira comum, mas que se transformou na noite mais estranha da minha vida. Até hoje não consigo explicar o que vivi naquela serra, e olha que já rodei muito por essas estradas. Naquele dia, eu tinha carregado a carreta com gado em um rancho perto de Montes Claros e precisava levar a carga para um comprador lá na região de Betim. Saí por volta das 5 da tarde, calculando umas 7 horas de viagem. Minha intenção era chegar antes da meia-noite. Quem conhece a BR-135 sabe. De dia, a estrada é bonita, mas de noite vira outra coisa. Tem curva fechada demais, serra brava e uma neblina que baixa sem avisar, cobrindo tudo num instante. Por isso, prefiro sair ainda com um pouco de claridade. As primeiras horas correram tranquilas. O gado estava calmo, o caminhão respondendo bem, e eu seguia ouvindo um modão sertanejo para o tempo passar mais rápido. Quando a noite caiu de verdade,
Já estava no trecho mais alto da serra, aquela parte cheia de subidas e descidas pesadas, com barrancos fundos dos dois lados. É o tipo de estrada que exige atenção total, onde um segundo de distração pode custar caro. Devia ser umas 8h15 da noite, quando numa curva bem fechada, vi algo que me fez tirar o pé do acelerador. Tinha um homem parado no acostamento, do lado de um caminhão branco idêntico ao meu. Não era parecido, era igual mesmo. Mesma cabine, mesma carreta de gado, mesma cor. Aquilo chamou minha atenção na hora, porque a gente que trabalha com transporte de gado nessa região se conhece, e eu nunca tinha visto aquele caminhão por ali. O rapaz fazia sinal pedindo ajuda. Já estava escuro, mas dava para ver que ele precisava de uma força. Na estrada existe um código sagrado entre caminhoneiros. Parceiro precisou, a gente para. Então joguei a seta, encostei uns metros à frente, peguei minha lanterna e desci da cabine. O sujeito veio caminhando na minha direção. A expressão dele era de cansaço e preocupação. Devia ter uns 40 anos, corpo normal, vestia uma jaqueta simples e botas de couro. Valeu por parar, parceiro, ele me disse. Furou um pneu da carreta e estou sem macaco hidráulico. O meu quebrou semana passada e ainda não consegui comprar outro. Respondi na hora que não tinha problema, que eu tinha o meu e a gente resolvia isso. Voltamos caminhando até o caminhão dele e, de fato, tinha um pneu traseiro da carreta murcho. Está carregado? Perguntei enquanto pegava minhas ferramentas. Sim, vou para a região de Betim, ele respondeu. Mesmo destino que o meu, comentei. Você vem de qual fazenda? Ele demorou um segundo antes de responder. De uma perto de Corinto, não sei se você conhece. Falei que conhecia bem aquela área. Começamos o trabalho de trocar o pneu e fomos conversando sobre o trecho, sobre os buracos na pista e como o frete estava pagando pouco ultimamente. Uma coisa que achei estranha foi que ele não chegava muito perto da própria carreta. Quando precisávamos de alguma chave ou ferramenta que estava no caminhão dele, ele me explicava onde ficava e eu ia buscar. Pensei que o cara devia estar acabado de cansaço ou com muita dor na coluna. Normal para quem passa o dia sentado dirigindo. Levamos uns 25 minutos para finalizar a troca. Ele me agradeceu e puxou a carteira querendo me pagar. Não, companheiro, guarda isso. Hoje é você, amanhã sou eu, falei. Caminhoneiro tem que se ajudar. Ele insistiu, mas não aceitei de jeito nenhum. Recolhi meu macaco, guardei tudo na caixa de ferramentas e me virei para ele. Só vai com Deus e cuidado. Essa serra de noite é traiçoeira, avisei. Ele concordou com a cabeça. Escuta, posso te pedir mais um favor? Perguntou. Se você sintonizar alguma rádio aí no seu caminhão, me fala a frequência. O meu rádio não está funcionando bem e queria saber a previsão do tempo, se vai chover mais para frente. Subi na cabine e procurei uma rádio. Achei uma estação famosa que estava pegando limpa. Tenta sintonizar na 98. Está pegando bem aqui, gritei da janela. Ele levantou o polegar agradecendo. Nos despedimos e cada um seguiu seu rumo. Arranquei primeiro e vi pelo retrovisor que ele ainda estava parado, se preparando para sair. Segui viagem serra acima. Uns 20 minutos depois, a neblina fechou de um jeito que complicou tudo. Tive que reduzir a marcha e ir bem devagar, porque não se enxergava quase nada à frente. No rádio, tocava a mesma estação que tinha indicado para ele, passando umas músicas sertanejas antigas. Fiquei pensando se ele tinha conseguido sintonizar também. Rodei mais ou menos 1 hora naquele passo de tartaruga por causa do cerração, até que o tempo começou a abrir. Cheguei num trecho de reta, onde tem um posto de gasolina, que é parada obrigatória da galera. Resolvi encostar para abastecer e dar uma olhada no gado, conferir se não tinha nenhum animal machucado com tanto balanço nas curvas. Parei na bomba, o frentista completou o tanque e fui lá atrás checar a gaiola. Nisso, chegou outro caminhão e parou perto do meu. Era um Scania vermelho, também de gado. Quem desceu foi Fabiano, um conhecido meu de vista. A gente sempre se esbarrava nos leilões.
E aí, Marcelo? Tranquilo? Ele cumprimentou. Tudo na paz, Fabiano. Vai para onde? Perguntei. Vou descendo para a Contagem. Venho vindo lá do norte. Ficamos trocando ideia. Comentei que tinha parado para ajudar um colega com um pneu furado lá no meio da serra. Um parceiro com um caminhão branco, igual a esse meu aqui. Expliquei. Fabiano franziu a testa, estranhando. Caminhão branco igual ao seu? Rapaz, Marcelo, eu venho vindo nessa mesma rota tem umas 2 horas e não cruzei com ninguém. Não vi caminhão nenhum além do seu lá na frente. Aquilo me deixou incomodado. Que estranho. Ele devia estar uns 20 minutos atrás de mim, falei. Pode ser que parou em algum lugar ou pegou entrada para a fazenda. Mas Fabiano insistiu. Não, Marcelo, aquele trecho não tem saída até aqui. E com a neblina que estava, se tivesse outro caminhão na pista, eu teria visto as luzes, nem que fosse o vulto. As palavras dele me deixaram desconfortável, mas não dei muita bola na hora. Me despedi e segui para Betim. O resto da viagem foi tranquilo. Cheguei no destino lá pelas 11h45 da noite. Descarreguei o gado no curral do comprador, assinei as notas e resolvi dormir ali mesmo, na cabine, no pátio da empresa, como sempre faço para economizar com o hotel. No dia seguinte, logo cedo, estava tomando café com pão de queijo numa lanchonete ali perto quando o celular apitou. Era mensagem no grupo de WhatsApp Galera da Rodagem, que usamos para avisar de blitz e acidente. Alguém tinha postado uma foto antiga. Era a foto de um caminhão branco, exatamente igual ao meu, com carreta de gado e tudo. A legenda dizia: alguém lembra de Júlio? Hoje faz 10 anos do acidente dele na serra. Senti um arrepio gelado descer pelas costas. Abri a foto e dei zoom. Era o mesmo caminhão que eu tinha visto na noite anterior. Fui lendo as mensagens do pessoal. Muita gente lembrando de Júlio, falando que ele era gente finíssima, que nunca deixava ninguém na mão na estrada. Um dos comentários dizia: ele tombou numa curva por causa da neblina fechada. Faz 10 anos hoje, 18 de março. Olhei a data no topo do celular. Era 18 de março. Minha mão começou a tremer segurando o copo de café. Continuei rolando a tela, procurando mais detalhes. O pior foi quando li um colega dizendo que o acidente aconteceu logo depois que ele teve problema com pneu furado. Dizia que, se não fosse pelo tempo perdido com aquilo, talvez não tivesse pego a neblina tão forte na parte mais perigosa da serra. Outro escreveu: o caminhão despencou na ribanceira, deu perda total. Precisaram puxar com guincho. Fiquei paralisado ali no balcão da lanchonete, tentando processar aquilo tudo. O homem que eu ajudei na noite passada, o do caminhão igual ao meu, com o pneu furado, tinha sido Júlio, mas não fazia sentido. O cara já tinha falecido. Tinha sido há 10 anos, mas tudo batia. O caminhão branco, a carreta de gado, o pneu furado, a estrada da serra. Mandei mensagem no grupo perguntando se alguém tinha foto do Júlio. Um rapaz mandou uma foto de um churrasco da transportadora de anos atrás. E lá estava ele, com a mesma jaqueta e as mesmas botas. Era o mesmo homem que eu ajudei na beira da estrada. O mesmo rosto, o mesmo jeito, a mesma idade. O pão de queijo quase voltou na minha garganta. Liguei na hora para o meu tio. Contei tudo. Cada detalhe, desde a hora que parei para ajudar até o que tinha acabado de ver no grupo. Meu tio ficou mudo do outro lado da linha por um tempo. Marcelo, isso que você está me contando, eu conheci Júlio. Ele era muito meu amigo. E sim, o acidente foi terrível. Ele caiu exatamente nessa curva onde você disse que viu ele. Mas, tio, eu conversei com ele. Troquei o pneu, ele estava lá, em carne e osso. Falei, já com a voz embargada. Ele até me pediu para ver a frequência da rádio. Meu tio suspirou fundo. Olha, sobrinho, quem vive na estrada sabe que tem coisa que não se explica. Ouço história desse tipo a vida inteira. Se me perguntar se acredito, acredito sim. Tem lugar nessas serras onde o tempo parece dar um nó. Naquela tarde,
Antes de voltar para Montes Claros, decidi passar devagar pelo local onde tinha encontrado o rapaz. Precisava ver se achava algum rastro, qualquer coisa para não achar que estava ficando louco. Cheguei na curva que lembrava perfeitamente. Parei o caminhão no acostamento e desci, procurando marca de pneu, mancha de óleo, qualquer sinal. Não tinha nada. O asfalto estava limpo. Andei um pouco mais pelo acostamento e vi algo na beira do barranco, entre a vegetação. Era uma cruz branca fincada ali, daquelas que a família coloca onde a pessoa se foi. Cheguei perto e tinha uma plaquinha de metal pregada. Júlio, saudades eternas. 18 de março. Tinha flores frescas na base da cruz. Alguém da família devia ter passado mais cedo para deixar. Fiquei ali parado, diante daquela cruz, com um nó na garganta que não descia. Voltei para a cabine e fiquei um tempo olhando para o nada, tentando entender. A viagem de volta foi num silêncio só. Por que Júlio apareceu justo naquele dia, 10 anos depois? Porque precisava de ajuda com aquele pneu. Será que estava revivendo aquela noite? Será que ficou preso no tempo, repetindo o momento em que tudo deu errado? Desde esse dia, toda vez que passo por aquele trecho da serra, principalmente se tiver neblina, redobro a atenção e sempre dou uma olhada naquela cruz branca. Fico me perguntando se Júlio finalmente conseguiu seguir viagem depois da minha ajuda, ou se continua lá, parado naquela noite de 10 anos atrás, esperando outro colega parar. Uma coisa eu sei. Agora entendo de verdade o código da estrada. Quando vejo alguém precisando de ajuda, não penso 2 vezes. Paro sempre. Porque talvez seja exatamente isso que uma alma precisa para finalmente encontrar paz. Há mais de 15 anos trabalho como caminhoneira, rodando entre o interior e a capital paulista. Sempre me considerei uma pessoa realista, dessas que não acredita em história de fantasma. Mas o que aconteceu comigo há 4 meses, próximo à entrada de Campinas, mudou completamente essa certeza. Descobri que nem tudo tem uma explicação lógica. Naquele dia, estava vindo de uma entrega em Poços de Caldas e voltava para a base da empresa em São Paulo. Eram umas 6:30 da tarde. Ainda tinha um pouco de luz, mas o sol já estava se pondo e o céu ficando escuro. Dirigia tranquila, ouvindo um podcast para passar o tempo enquanto avançava pela rodovia. Foi quando vi uma senhora parada no acostamento, bem na beira da estrada, com a mão levantada pedindo para alguém parar. Ela parecia ter uns 60 anos. Usava um vestido florido e um casaco cinza por cima. Segurava uma sacola de pano na mão. Normalmente não dou carona para ninguém, ainda mais sendo caminhoneira. A gente sabe que é perigoso. Mas aquela senhora parecia inofensiva e, além disso, tinha alguma coisa no olhar dela que me deu muita pena. Parecia cansada e preocupada. Encostei o caminhão alguns metros mais à frente e a senhora caminhou em direção à porta do carona. Baixei o vidro. Boa noite. Tá precisando de ajuda? Perguntei. Ela se aproximou e sorriu com uma cara de alívio. Ah, minha filha, muito obrigada por parar. Você vai para Campinas? Disse que estava indo para São Paulo, mas que meu caminho passava por Campinas. Se puder me deixar lá na entrada de Campinas, já é mais do que suficiente, ela disse. Meu filho mora lá e preciso chegar na casa dele. Destravei a porta e ela subiu, se ajeitou no banco e deu um suspiro profundo. De verdade, muito obrigada. Estava há mais de meia hora esperando aqui e ninguém parava. Coloquei o caminhão em movimento e seguimos viagem. No começo, ficamos em silêncio. Continuei ouvindo meu programa, mas deixei o volume baixinho por educação. Depois de alguns minutos, a senhora começou a puxar conversa. Contou que estava vindo de uma visita à casa de uma amiga em Poços de Caldas e que tinha perdido a hora para voltar. Meu filho me disse para não sair tão tarde, mas a gente nunca aprende, falou, dando uma risada suave. Comentei que entendia que às vezes as visitas duram mais do que a gente planeja.
E você trabalha com o quê, minha filha? Perguntou. Disse que era caminhoneira, que vinha de uma entrega e já estava voltando para casa. Que bom! Que bonito ver que as mulheres agora dirigem caminhão. No meu tempo isso não era comum. Continuamos conversando sobre coisas do dia a dia. Perguntou se era casada, se tinha filhos. Disse que não, que estava focada apenas no trabalho por enquanto. Ela concordou com a cabeça. Está certo. Cada pessoa tem seu tempo para as coisas. A conversa fluiu de um jeito muito natural. A senhora era muito gentil, tinha aquele jeito de falar calmo que as pessoas mais velhas costumam ter. Me contou sobre o filho. Disse que ele trabalhava num depósito de material de construção em Campinas e que morava com a esposa e 2 netos. Dava para notar o orgulho na voz dela quando falava da família. Eles sempre me dizem para ir morar com eles, mas prefiro minha casa em Poços. É lá que estão minhas lembranças. Já estávamos há uns 20 minutos na estrada quando ela disse: minha filha, poderia me deixar na entrada de Campinas, naquele posto grande que tem lá? Meu filho vai vir me buscar. Disse que sim, que não tinha problema. Conhecia perfeitamente aquele posto. Sempre parava lá para tomar um café ou abastecer quando fazia essa rota. Perfeito. Te agradeço muito. Você vai ver que meu filho chega rápido. Achei aquilo meio estranho, mas não dei muita importância no momento. Continuamos conversando e ela começou a contar histórias da juventude, de como era a cidade antigamente e sobre as mudanças que tinha visto na região. Era uma conversa muito boa e o tempo passou voando. Quando chegamos na saída de Campinas, peguei o desvio em direção ao posto. Era um posto enorme, desses de beira de estrada com lanchonete completa e estava com bastante movimento. Estacionei num lugar onde o caminhão não atrapalhasse ninguém e a senhora começou a ajeitar a sacola. Aqui está ótimo, minha filha. Muito obrigada por tudo. Disse que não era incômodo nenhum, que tinha trazido ela com prazer. Espero que tudo corra muito bem no seu trabalho e na sua vida, ela disse com um sorriso doce. Você é uma boa pessoa por ter me ajudado. As palavras dela tocaram meu coração. Obrigada, dona. Fique bem e mande um abraço para sua família, respondi. Ela abriu a porta e desceu com a sacola. Vi quando começou a caminhar em direção à loja de conveniência. Fiquei um momento ali na cabine, checando mensagens no celular. Passaram alguns minutos e quando levantei a cabeça não havia em lugar nenhum. Achei estranho. Desci do caminhão e fui até a loja. Entrei e procurei com os olhos por todo canto. Não estava. Perguntei ao rapaz do caixa: você não viu uma senhora mais velha entrar, de vestido florido e casaco cinza? Ele balançou a cabeça dizendo que não. Não, agorinha não entrou ninguém assim. Achei aquilo muito esquisito. Saí da loja e verifiquei toda a área. Olhei perto das bombas, no estacionamento, no banheiro. A senhora não estava lá. Era como se tivesse desaparecido. Pensei que o filho talvez já tivesse chegado e levado ela rápido, embora achasse estranho não ter visto nada. Voltei para a cabine um pouco confusa e segui meu caminho para São Paulo. Durante o trajeto, não parava de pensar no quão rápido ela tinha sumido, mas tentei buscar uma lógica. Talvez tenham buscado ela muito rápido. Talvez eu tenha me distraído mais tempo do que imaginei. Cheguei em casa por volta das 9 da noite. Estacionei o caminhão onde costumo deixar, e quando abri a porta de trás da cabine para pegar minhas coisas, vi algo que me deixou gelada. A sacola de pano da senhora estava ali. Não pode ser, pensei. Vi ela descendo do caminhão com a sacola na mão. Tinha certeza absoluta, mas a sacola estava ali na minha cabine. Peguei e olhei dentro para ver se tinha alguma identificação. Dentro tinha um terço velho, um lenço bordado e um envelope fechado com letras de forma. Dizia: para meu filho, Marcos. Não sabia o que fazer. A senhora precisava da bolsa, mas eu não tinha como entrar em contato. Só sabia que o filho se chamava Marcos, que morava em Campinas e trabalhava num depósito de material de construção. No dia seguinte, decidi voltar ao posto para ver se a senhora tinha ido procurar a bolsa. Fui bem cedo.
Perguntei se alguém tinha passado lá. Ninguém sabia de nada. Deixei meu número. Depois, comecei a procurar depósitos em Campinas, onde pudesse trabalhar um Marcos. Na terceira loja que entrei, um funcionário disse: aqui trabalhou um Marcos há anos, mas ele já não está aqui faz tempo. Descrevi a senhora para ele. O sujeito ficou pálido. Espere um pouco. Ele voltou com um senhor mais velho, o dono da loja. A senhora está perguntando pelo Marcos Fernandes? Ele me ouviu contar toda a história. Quando terminei, respirou fundo. Moça, o Marcos faleceu há 2 anos. Teve um problema no coração. Senti um vazio no estômago. E a mãe dele? Perguntei. O senhor negou com a cabeça lentamente. Dona Francisca morreu 1 ano antes dele. Ela morava em Poços de Caldas. Não conseguia processar aquela informação, mas dei carona para ela ontem, falei com ela. Ela me contou sobre o filho. O dono da loja baixou o olhar. Não sei o que aconteceu, mas Dona Francisca morreu há 3 anos. Segundo ele, o Marcos sempre comentava que a mãe não conseguiu se despedir direito dele antes de morrer. Ele me mostrou uma foto antiga. Reconheci na hora. Era ela. O mesmo vestido, a mesma expressão. Minhas mãos começaram a tremer. O que tem nessa sacola? Ele perguntou. Mostrei o terço, o lenço e o envelope. Quando viu o envelope, a voz dele quase falhou. O Marcos dizia que a mãe queria deixar uma carta para ele, mas nunca entregou. Ele me deu o endereço da esposa de Marcos. Fui até a casa dela e contei tudo. Ela chorou enquanto me escutava. Eles eram muito unidos, disse. Ele foi embora desse mundo com essa dor no peito. Entreguei a sacola. Ela abriu a carta. Era uma mensagem de despedida. Palavras cheias de amor que nunca tinham chegado a tempo. Quando voltei para a cabine, fiquei parada sem me mexer. Tinha passado mais de 1 hora com uma pessoa que, segundo todos, estava morta há anos. Falei com ela, ouvi as histórias, vi ela sorrir, vi descer do caminhão. Desde esse dia, minha forma de ver o mundo mudou. Já não tenho coragem de dizer o que é real e o que não é. Existem coisas que a gente simplesmente não entende. Desde aquele dia, minha relação com a estrada mudou. Quando vejo alguém no acostamento pedindo ajuda, não consigo mais simplesmente passar direto. Aprendi que algumas almas ainda precisam cumprir promessas que a vida não deixou completar. E se eu puder ser parte disso, não vou negar. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo. E olha que eu tenho mais de 10 anos de estrada, puxando carga pesada por esse Brasil afora, e achava que já tinha visto de tudo. Conheço cada pedaço de asfalto como a palma da mão, cada buraco, cada curva traiçoeira. Você pode até achar que depois de rodar tantos quilômetros, nada mais assusta a gente, né? Mas a estrada sempre guarda alguma surpresa, principalmente quando a gente baixa a guarda e fica confiante demais. Naquela madrugada, eu vinha descendo de Santa Catarina, tinha acabado de passar por Lages e seguia rumo ao Rio Grande do Sul pela BR-116. Era meio do inverno e o vento cortava gelado, um frio tão forte que parecia entrar pelas frestas das portas. O céu estava limpo, sem nenhuma nuvem, mas a lua estava fraca, quase não clareava o chão. Tem noite que a estrada parece infinita e tem noite que ela parece apertada, sufocante. Naquela madrugada, parecia um corredor escuro que não ia dar em lugar nenhum. O começo da viagem foi tranquilo, curtindo uma moda de viola no rádio, tomando um café quente e ouvindo o ronco constante do motor. Aquele barulho do motorzão que às vezes parece o único amigo da gente na solidão. Passei por umas 2 fiscalizações e um trecho que estava sendo recapeado. Tudo corria bem até que cheguei na tal da curva da meia-lua. A meia-lua é um trecho isolado na serra, já na descida para o rio Pelotas, chegando perto de Vacaria. É um lugar de muitas retas que enganam. Algumas subidas suaves e aqueles paredões de pedra dos 2 lados. Não tem cidade perto, não tem casa, não tem luz, é só mato e serração.
Eu sempre passo rápido por ali porque, naquele horário, a estrada vira um deserto. Era um pouco mais de 2 da manhã quando eu vi um homem parado no acostamento do lado direito, bem onde o mato começa a invadir a pista. Não tinha carro quebrado, não tinha triângulo, não tinha lanterna, nada. Ele estava lá, plantado, completamente sozinho. E teve um negócio no jeito que ele estava parado que me incomodou. Estava rígido demais, quieto demais. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o pé do acelerador, só para conferir melhor. Ele vestia uma jaqueta escura, calça jeans surrada e botas de couro. Roupa normal de quem trabalha na estrada, mas a postura dele, não sei explicar direito. Parecia que ele não sentia o frio de lascar que fazia. Nem pressa, nem cansaço. Só estava ali, estático, como se estivesse esperando naquele ponto há horas. No instinto, eu segui viagem. Quem vive na estrada aprende a não parar para qualquer um, ainda mais nesses lugares onde o diabo perdeu as botas. Mas, quando eu passei por ele e deixei para trás, me deu um nó no estômago. Pesou a consciência. E se o cara precisasse de ajuda mesmo? E se o coitado estivesse a pé, andando no frio por quilômetros? Soltei um suspiro fundo. Olhei pelo retrovisor e lá estava ele, só que dessa vez não estava mais parado. Ele estava caminhando na minha direção, como se já soubesse que eu ia voltar. Não sei o que me deu, mas uns 100 metros para frente, reduzi a marcha e joguei a carreta para o acostamento. Liguei o pisca-alerta e fiquei esperando. O silêncio era tanto que eu ouvia minha própria respiração pesada dentro da cabine. O homem demorou mais do que devia para chegar, andando sem pressa nenhuma. Quando ele encostou perto da porta, baixei o vidro só uma fresta. "Tá tudo certo aí, amigo?" perguntei, tentando passar firmeza. O homem parou. Os olhos dele estavam arregalados demais, pareciam vidrados por uma névoa, parecia gente assustada, gente que viu coisa ruim no escuro. Ele não tinha nenhum machucado, não suava, não cambaleava. Só ficava me encarando com uma cara que eu não conseguia decifrar. "Me dá uma carona?" pediu ele, seco e direto. A estrada continuava um breu. Nem sinal de outro caminhão, nem farol vindo de frente, nada. "Você vem de onde?" perguntei. "De lá de trás?" ele respondeu, apontando para a escuridão total da serra, onde não tinha nem alma viva. Alguma coisa me dizia para engatar a primeira e vazar dali, mas tinha algo mais forte que o medo, uma mistura de curiosidade com aquele dever de estradeiro. Não sei explicar, mas destravei a porta. "Sobe aí, mas só vou até o próximo posto." "Obrigado", disse ele. Ele subiu na cabine sem fazer um pio. Trazia um cheiro de terra úmida, cheiro de roupa que ficou guardada em baú por anos, um cheiro de coisa antiga. Arranquei com a carreta. Por vários minutos, ele não abriu a boca. Ficava olhando pelo vidro como se procurasse algo no meio do mato. O rádio estava ligado baixinho, tocando uma música lenta que mal dava para escutar. "A estrada tá vazia hoje", soltou ele do nada. "É", respondi, "bem vazia. Às vezes é assim que ela tem que estar", disse ele, "mesmo que a gente não entenda o porquê." Fiquei sem resposta. O tom dele não era de ameaça, mas era esquisito. Parecia que ele não falava aquilo para mim, mas para ele mesmo. "E você faz o que por essas bandas uma hora dessas?" perguntei, tentando puxar papo. Fiquei esperando. Ele respondeu, "Esperando passar alguém como você." Aquilo me deixou com o corpo rígido na hora. Grudei os olhos no asfalto. "E cadê seu carro? Quebrou?" O homem deu um sorriso, mas um sorriso frio, sem graça nenhuma. "Eu não tenho carro." "Ué, então por que você estava parado no meio do nada?" O rádio começou a chiar, dando interferência. Baixei mais o volume. "Dá para ouvir o barulho", disse ele, sem tirar os olhos da pista. "Sempre dá para ouvir barulho quando passa alguém novo." "Barulho de quê?" "Daqueles que não deviam estar aqui." Senti um arrepio subir pela espinha e eriçar os pelos do braço. "Do que você está falando?" Ele respirou fundo, como se fosse um peso explicar aquilo.
Por aqui passam muitas coisas que as pessoas não enxergam, coisas que ficam presas entre esses morros. Nem sempre são gente, nem sempre são ruins, mas também nem sempre deixam passar quem está só de viagem. Minha boca secou. Nunca tinha ouvido história de assombração naquele trecho específico. É porque ninguém conta, respondeu ele, como se lesse meu pensamento. Quem vê, fica de bico fechado. Às vezes por medo, às vezes porque iam chamar de louco, e às vezes... Ele me olhou de canto de olho porque sabiam que não podiam falar. Apertei o volante com força, os nós dos dedos ficaram brancos. O farol alto iluminava só um pedaço à frente. O resto era escuridão. E você? Perguntei. Por que estava sozinho? Eu não estava sozinho. Essa frase me gelou o sangue. Olhei para ele rapidinho, só um segundo, mas bastou. Ele não estava rindo, não estava sério. Tinha uma cara de nada, neutra, mas aqueles olhos continuavam arregalados demais. Estava com quem, então? Perguntei. Ele ficou mudo. Continuava olhando para frente. Me fala, insisti. Não importa. O importante é que você não pare o caminhão quando escutar alguma coisa. Fiquei tenso, alerta máximo. Escutar o quê? Ele soltou um suspiro cansado. Eles já vêm vindo. Quem? Silêncio. Ele cortou, levantando a mão. Não freia. E foi aí que eu ouvi. Uma batida suave na lataria traseira do baú. Como se alguém estivesse correndo do lado de fora e batendo com os ossos da mão na chapa de metal. O som era ritmado, certinho. Meu sangue virou gelo. Que barulho é esse? Perguntei, a voz falhando. Não olha para trás, disse ele. As batidas aumentaram. Minha cabeça gritava para eu meter o pé no freio, para parar no acostamento e ver que diabo estava acontecendo lá atrás. Mas minhas mãos travadas no volante não obedeciam. Não vai acontecer nada de ruim se você não parar, disse ele. Eles só querem saber quem está passando. O ar dentro da cabine ficou grosso, pesado, parecia que a pressão tinha mudado. Quem são eles? Perguntei num sussurro. O homem finalmente virou o rosto para mim. Os olhos dele estavam vidrados, embaçados por uma névoa. Os que cuidam desse trecho, sussurrou ele. Os que não gostam de visita. O barulho das batidas mudou. Agora parecia que algo estava arranhando a lataria com força. Senti meu coração batendo na garganta. Não olha pelos espelhos, ele avisou mais firme. Obedeci sem pensar. A gente seguiu assim por uns minutos que pareciam horas. O barulho ia de um lado para o outro do baú, como se alguma coisa estivesse rodeando a carreta em movimento, procurando um jeito de entrar. Até que, do nada, parou. Silêncio absoluto. O homem respirou fundo. Já foram embora, disse ele. Eu estava ensopado, suando frio, mesmo com o aquecedor desligado e o frio lá fora. O que eram aquelas coisas? Consegui perguntar. Não importa o que eram, respondeu ele com uma calma assustadora. O importante é que você não parou. Continuamos rodando até que avistei as luzes de um antigo posto fiscal desativado lá na frente. As luzes brancas dos postes iluminavam o asfalto como se fosse um refúgio. Dei seta e fui encostando perto da área de escape. Eu precisava que ele descesse dali. Vou deixar você aqui, eu disse, querendo me livrar daquilo. O homem abriu a porta devagar. Obrigado por avançar, ele me disse. Avançar? Respondeu. Nem todos conseguem. Ele desceu da cabine. As botas bateram no chão fazendo um barulho seco. Ele deu uns passos em direção à luz da guarita velha e ali, bem na hora que ia cruzar o facho de iluminação, o vento levantou a jaqueta dele. Ele não tinha sombra. Juro por Deus, a luz do poste estava atrás dele, mas não havia sombra projetada no chão à sua frente. Eu pisquei o olho e, num segundo, ele sumiu. Não correu para o mato, não saiu da minha vista andando. Ele simplesmente apagou. Desapareceu no ar. Fiquei ali, travado no banco, sem conseguir mexer um músculo por vários minutos. Depois, engatei a marcha e saí cantando pneu. Eu precisava sair daquele inferno o mais rápido possível.
Desde aquela madrugada, nunca mais dirigi do mesmo jeito. A confiança de quem conhece cada metro de estrada desapareceu junto com aquele homem. Agora, quando passo pela curva da meia-lua, mantenho o pé no acelerador sem hesitar. Se escuto qualquer ruído estranho batendo na lataria, sigo firme. E se vejo alguém sozinho no acostamento, por mais que a culpa aperte, eu não paro. Porque aprendi que na estrada existem passageiros que não deveriam entrar no seu caminhão e mistérios que é melhor deixar para lá, enterrados na escuridão da serra. Tem mais de 15 anos que eu rodo por essas estradas e achava que já tinha visto de tudo nesse asfalto. Mas o que aconteceu no mês passado me fez questionar se a gente está mesmo sozinho quando viaja de noite. Faço principalmente o trecho de Barreiras até o Porto de Salvador, puxando maquinário pesado. São umas 12 horas de viagem e eu conheço bem o caminho. Nunca tive medo de rodar à noite. Faz parte do serviço. Eu saí de Barreiras por volta das 6 da tarde. A carga estava normal. Nota fiscal e manifestos, tudo em ordem, tudo tranquilo. E ia dirigir a noite toda e chegar em Salvador no começo da tarde. As primeiras horas foram sossegadas, só reta e breu. Mas lá pelas 11 da noite eu já estava entrando no trecho da Chapada Diamantina. Aquela parte de serra, muita curva fechada, subida e descida. Não tinha muito movimento, só eu e uma ou outra carreta passando de vez em quando. E foi nessa hora que eu escutei pela primeira vez uma pancada seca no teto da cabine, como se alguém tivesse jogado uma pedra de cima de um barranco. Eu pensei que fosse um galho seco de alguma árvore ou coisa parecida, mas aconteceu de novo, outra pancada mais forte e depois mais uma. Eu joguei a carreta para o acostamento para dar uma olhada. Desci com a minha lanterna, subi no estribo da porta e iluminei o teto da cabine em cima do climatizador, mas não tinha nada lá em cima. Será que é bicho? Eu pensei. Talvez um gambá ou um gato do mato tivesse pulado. Voltei para a cabine, engatei a marcha e saí. Mas as batidas continuaram, e agora elas vinham em sequências. 3 batidas, uma pausa, mais 3 batidas. Tinha um ritmo certo, parecia certinho demais para ser só um bicho. Encostei de novo no acostamento e dessa vez eu rodei o conjunto inteiro, olhei os eixos, não só o teto, nada. Eu estava completamente sozinho no meio do nada. Subi de novo e arranquei. Dessa vez eu coloquei música alta para não ouvir as pancadas, mas eu sentia na lataria, as vibrações vinham do teto toda vez que batiam. Então começou uma coisa pior. Eu escutei passos caminhando em cima do teto da cabine, indo da frente para trás e depois voltando. Passos claros, pesados, como se fosse alguém de bota. Não pode ser, eu falei baixinho. É impossível que alguém esteja andando lá em cima com o caminhão andando. Mas os passos continuavam e agora vinham acompanhados de arranhões, como se alguém estivesse riscando a lata do teto com as unhas ou com uma faca. Peguei o meu rádio para ver se tinha outros companheiros na frequência. Alguém na escuta. Aqui é o caminhão descendo para Salvador. Ninguém respondeu no canal. Só chiado, até que uma voz apareceu. Copiado, parceiro, o que tá pegando aí? Tô ouvindo coisas estranhas na minha cabine, passos no teto. Você já passou por esse trecho aqui da serra. Onde você tá? Eu falei para ele onde eu estava mais ou menos, perto da entrada daquela cidadezinha de serra, e teve um silêncio longo no rádio. Ah, sim, conheço esse trecho, aconteceu uma coisa parecida comigo aí faz um tempo. O que foi? Melhor você não ligar para isso, só continua a viagem, não pare até você sair dessa serra e de jeito nenhum não olhe para cima se você encostar. Por quê? Só acredita em mim, não olhe para cima. O sinal cortou, tentei falar com ele de novo, mas ele não respondeu. Os passos no teto ficaram mais fortes e agora também tinha batidas nos vidros das janelas, como se alguém estivesse batendo do lado de fora enquanto eu dirigia a 60, 70 por hora. Isso não está acontecendo.
Eu repetia para mim mesmo. É coisa da minha cabeça pelo cansaço, mas então eu via algo no espelho retrovisor, uma sombra no teto, uma silhueta escura, abaixada, se mexendo. Afundei o pé no acelerador. As pancadas e os passos aumentaram a força. Era como se o que quer que estivesse lá em cima ficasse com raiva porque eu estava correndo mais. Dirigi por meia hora sem tirar o pé, e finalmente o terreno aliviou, e saí da parte pior da serra. As batidas pararam, os passos sumiram, tudo ficou em silêncio. Eu entrei num posto de gasolina grande, daqueles com restaurante e muita luz, desci com as pernas bambas e olhei o teto com a ajuda do frentista que trouxe uma escada. Não tinha nada, mas a lataria tinha marcas, arranhões fundos no metal que com certeza não estavam lá quando eu saí de Barreiras. "O que aconteceu aqui, colega?" perguntou o frentista. "Eu não sei, essas marcas são novas." Ele passou a mão e disse: "Parecem frescas. Chegou a arrancar a tinta, bateu em alguma coisa?" "Não, não bati em nada." Enchi o tanque e fiquei lá por 1 hora tomando café forte, esperando o dia clarear. Eu não queria continuar rodando no escuro. Quando o sol saiu, segui viagem e o resto do caminho até Salvador foi normal, sem batidas, sem passos, nada. Fiz minha entrega no porto. Depois da entrega, quando peguei a carga de volta, perguntei para outros caminhoneiros sobre aquele pedaço da BR-242 e vários conheciam a fama do lugar. "Ah, sim, aquele trecho é assombrado." Um deles me disse: "Muitos parceiros já falaram de coisas estranhas lá. Pancadas, gente andando no teto, vultos, ninguém sabe o que é. Alguns dizem que foi um acidente anos atrás. Uma carreta que tombou na curva e o motorista ficou preso nas ferragens do teto da cabine antes de cair na ribanceira. Outros dizem que é conversa de estrada. Mas as marcas no meu teto são reais. Essas ninguém consegue explicar. Meu conselho, quando tiver que passar por lá de novo, passa de dia e se acontecer de noite, faz o que te falaram no rádio. Não pare, não olhe para cima, só segue viagem. Hoje eu faço o possível para passar por aquela serra só de dia. Mas se a carga apertar e eu tiver que rodar de noite, eu sei o que fazer. Som no último volume, olho grudado na pista e zero parada até deixar aquela região para trás. A estrada ensina que tem companhia que a gente não escolhe. Tem coisa que sobe no seu caminhão sem pedir licença, e quando isso acontece, não adianta querer entender. É só manter o pé no acelerador e torcer para que lá na frente, quando bem entender, aquilo resolva saltar fora. Eram 3 da manhã quando peguei a estrada, tentando vencer o cansaço e aquele silêncio pesado que só a madrugada traz, sem ter a menor ideia de que aquela viagem me faria enxergar a estrada de um jeito completamente diferente para o resto da vida. Eu vinha rodando direto fazia tempo, já com os olhos pesados, querendo fechar e a cabeça meio zonza. A pista estava deserta, só se ouvia o zumbido do motor e aquele silêncio estranho que a gente sente quando não tem nenhum outro carro por perto. Alguns quilômetros depois de um posto de gasolina velho, vi uma mulher parada na beira da estrada. Ela não estava pedindo carona, nem fazendo sinal. Estava apenas parada, olhando os carros passarem. Mas quando me viu, levantou a mão como se já soubesse que eu ia pisar no freio. Eu não costumo dar carona, ainda mais de madrugada assim, mas dessa vez senti uma coisa forte que eu tinha que parar. Não sei explicar o porquê. Simplesmente parei. Ela subiu tranquila na cabine, como se já conhecesse o caminhão, nem perguntou para onde eu estava indo, só se ajeitou no banco e disse: "Obrigada por parar. Achei que você não ia passar hoje." Aquilo me deixou meio sem entender nada. Como assim hoje? Eu nem conhecia ela. Perguntei se ela estava perdida, mas ela apenas deu um sorriso, como se eu tivesse feito uma pergunta idiota e óbvia. "Não, você sabe por que estou aqui", disse ela. Ela falou isso com tanta naturalidade que me deixou sem palavras. Começamos a andar.
e ela olhava tudo como se já estivesse sentado naquele banco antes, no mesmo trecho da estrada, no mesmo momento. Ela não trazia malas nem nada, apenas um casaco fino, como se não sentisse frio nenhum. Cada vez que a gente passava por uma placa, ela dizia o que vinha pela frente antes mesmo de dar para ler. Daqui a 3 quilômetros tem a entrada para um sítio. Daqui a pouco você vai ver um caminhão parado com o pisca-alerta ligado, mas não dá bola para ele. Nesse trecho, sempre venta mais forte. Diminui um pouco a velocidade. Ela dizia tudo isso sem olhar para a estrada, como se tivesse decorado o caminho antes de subir. Eu tentava não demonstrar que estava ficando nervoso, mas a verdade é que eu já estava dirigindo com a garganta seca. Em um momento, ela me disse com a voz bem calma: "Você sempre passa por aqui mais devagar. Hoje não. Por que você está correndo tanto?" Eu nunca tinha falado para ela que aquele pedaço da estrada me dava um certo medo. Ninguém sabia disso. Eu faço esse trajeto sozinho e não converso sobre isso com ninguém. Senti meus braços ficarem duros de tensão, mas continuei guiando. Perguntei como ela sabia daquilo, mas em vez de me responder, ela se inclinou um pouco para perto do vidro e disse: "Dá uma segurada no freio. Nesse ponto sempre tem um buraco." E o buraco estava lá, exatamente onde ela falou. Nessa hora, eu já estava suando frio. Não queria continuar perguntando, porque cada coisa que ela dizia me deixava mais nervoso. Parecia que, em vez de adivinhar, ela estava lembrando, como se já tivesse passado ali comigo antes. Mas isso não fazia o menor sentido. Passados uns minutos, ela soltou a frase que realmente me deixou gelado. "Não dorme, viu? Você sempre confia demais nessas retas longas." Eu não tinha falado nenhuma palavra sobre estar cansado, nem tinha bocejado na frente dela. Mas ela sabia, como se tivesse me visto dirigir 1000 vezes. Em um trecho mais para frente, onde quase nunca passa ninguém, a mulher se ajeitou melhor no banco e me disse: "Falta pouco para onde você vai me deixar. Você já sabe onde é." Eu não sabia de nada, mas balancei a cabeça dizendo que sim. Não sei porquê, foi como se minha cabeça reagisse sozinha. Continuamos avançando em silêncio por um tempo, até que ela apontou para um ponto escuro no acostamento onde não tinha nada, nem luzes, nem entrada de fazenda, nem placa, nem motivo nenhum para descer ali. "Aqui, pode me deixar aqui." Parei o caminhão sem entender nada. Ela abriu a porta como se conhecesse a rota melhor do que eu. Antes de descer, ela me disse: "Não esquenta a cabeça, hoje não vai acontecer nada. Você já aprendeu a reconhecer quando deve frear." E depois falou mais alguma coisa bem baixinho que eu não entendi. Como sempre, ela desceu e caminhou em direção à escuridão sem olhar para trás. A luz do farol iluminou ela por apenas uns segundos, e depois ela sumiu. Não ouvi passos no asfalto. Não ouvi barulho de mato, nada, só o motor vibrando. Fiquei 1 minuto ali parado, tentando processar tudo. Estiquei o corpo para fechar a porta que ela tinha deixado encostada e foi aí que eu vi. No banco tinha uma marca no tecido, um amassado fundo e quente. Arranquei com o caminhão mais rápido do que o normal. Nunca mais consegui passar por aquele trecho sem sentir um arrepio diferente. Como se algo tivesse gravado cada detalhe daquela estrada dentro da minha cabeça. Às vezes me questiono se tudo não passou de uma alucinação causada pelo cansaço extremo. Mas no fundo, sei que algo maior aconteceu naquela madrugada. Algo que me ensinou a respeitar os limites do meu próprio corpo antes que fosse tarde demais.